Então, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Estamos aqui nessa tarde da SEMAT, essa palestra da tarde que eu tenho o prazer de apresentar o meu amigo, pesquisador Márcio Léo, lá de Barra do Bugres, essa terra aí que eu amo, aí lá no Mato Grosso. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Márcio aqui para todos que não o conhecem ainda e vão ter o prazer essa tarde de aprender com ele sobre modelagem matemática. O Márcio é educador matemático que tem como objetivo contribuir com os processos formativos de professores de matemática no estado do Mato Grosso e no Brasil. Doutor em Educação Matemática pela Unesp Rio Claro, mestre em Educação Matemática também pela Unesp, graduado em licenciatura plena de matemática pela Unemat, Universidade do Estado do Mato Grosso, professor efetivo com dedicação exclusiva, vinculado à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemat, em Barra do Bugres. Também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática, Unemat, campus de Barra do Bugres. E se vocês pesquisarem depois o vasto Lattes do Márcio, lá tem todos os contatos também para entrar em contato com ele, e-mail, celular, endereço, está tudo lá para contactar o Márcio, e depois também ele reforça e deixa o endereço aí no chat, quem quiser conversar com ele futuramente aí para futuros projetos. Eu o convidei, foi um dos nomes que eu pensei primeiro, quando a comissão me falou, olha, tem que chamar uns fera aí. Eu falei, opa, o Márcio tá na lista, camisa 10. E aí o tema, eu falei, bom, está lançando rico material, que eu tive a honra de escrever um capítulo aí para um dos livros, né, um rico material dentre todas as áreas que ele trabalha, né, que são vastas e muitas na educação matemática, um rico material de educação, de modelagem matemática, né, que é uma das áreas principais da educação matemática no Brasil. Então, Márcio, fique à vontade aí. Vou ficar aqui, peço a todos para desligar a câmera e microfone para não atrapalhar o nosso palestrante, e perguntas, comentários podem ser feitos depois no chat, ou abrir a câmera e microfone e falar direto com o nosso convidado. É isso, meu irmão. Fique à vontade aí. Obrigadão por você estar conosco nesse momento. Marco, boa tarde, professor Marcos, amigo querido de longa data, né? É uma alegria poder estar aqui com você e com todos os professores aí da querida Juiz de Fora. Quando nós pensávamos em ir a Juiz de Fora, aí veio essa pandemia, e que agora está na reta final, né? O pessoal já imunizado, e eu vou... Pode marcar aí, viu, Marco? Participar de alguma atividade formativa aí, vai ser uma alegria poder conhecer Juiz de Fora presencialmente, mas hoje nós temos a oportunidade, né, de dialogarmos com vocês aí de Juiz de Fora, com vários amigos queridos de diversos lugares do Brasil, né, eu já vi várias pessoas aqui, a minha amiga particular, a professora Andricele, lá do estado de Santa Catarina, a qual tive a oportunidade de, no período do doutorado, conviver alguns anos com ela. Desejo boas-vindas para todos vocês. Na verdade, quando nós conversamos a respeito dessa palestra, eu disse para ele algumas pesquisas que estavam finalizando, inclusive uma que ele participou como banca, né? E juntando também os livros que foram lançados há um mês atrás, nós resolvemos falar a respeito de modelagem matemática. E nós sempre aqui, né, no GPM, no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas, nós direcionamos todas as nossas pesquisas, todos os nossos estudos para as escolas da educação básica. Então, nós entendemos que é nossa responsabilidade, enquanto professores, enquanto formadores e enquanto pesquisadores, dar uma contribuição com os colegas professores da educação básica. Então,
Tudo que nós fazemos aqui tem mãos não só dos doutores, não só dos mestres, mas principalmente dos professores que estão no chão da sala de aula, lá das nossas escolas, principalmente as escolas públicas aqui de Barra do Bugres, do Mato Grosso e também do Brasil. Então, saiba que nós, enquanto grupo, nós partimos sempre dessa premissa, né? Nós acreditamos na formação continuada, em uma formação continuada, não para os professores, e sim com os professores. Nunca dizendo para os professores o que eles têm que fazer, mas sim se aproximando deles num processo de relação horizontal e não num processo de relação vertical, onde a universidade dita as regras. Eu costumo dizer que a universidade tem o conhecimento, tem a parte teórica, mas para ela ter credibilidade para dizer o que ela tem que fazer, ela precisa estar inserida no contexto na onde ela está dizendo o que ela está querendo dizer. Tá certo? Então, nós partimos sempre dessa premissa de fazer formações e trabalhar com os professores e não para os professores. Porque nós entendemos que os nossos colegas professores da educação básica, os futuros professores, eles precisam ser protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem, né? Como diz um querido professor, amigo meu, só pode ser um bom ensinante aquele que for um bom aprendente. Então, nós devemos estar sempre preparados e abertos para aprender coisas novas. Nessa fala, foi motivada pela leitura de um clássico, né? Foi motivada pela leitura de um clássico que todo mundo que faz curso de licenciatura em matemática, que faz mestrado, que faz doutorado ou especialização, já leu em algum momento ou já viu falar, né? Na vida 10, na escola 0. Por que no dia a dia nós realizamos diversos cálculos envolvendo cálculo mental e, às vezes, quando nós colocamos para operacionalizar aqueles cálculos, os nossos alunos não conseguem? Essa fala foi direcionada pensando exatamente nesse livro, o qual foi publicado há quase 40 anos, né? 39 anos atrás, um grupo de professores lá de Pernambuco, né? Da professora Terezinha, junto com os seus parceiros, começaram a ter essas inquietações. E a temática que eu escolhi falar com vocês nessa tarde também parte das minhas inquietações. Por que se faz tanta pesquisa em modelagem matemática e essas pesquisas não chegam de fato na sala de aula? Por que na parte teórica nós podemos dar um 10 para a modelagem matemática, 10 para os pesquisadores? No entanto, as práticas de sala de aula ainda não foram afloradas. O que será que acontece? Quais são os entraves? Quais são as dificuldades? O que dificulta para que, de fato, aquilo que é produzido pela academia, pelos pesquisadores, chegue na escola? Será que tem alguns aspectos ali que precisam ser repensados, inclusive por nós, pesquisadores? Por isso que nós elencamos o título dessa fala, Modelagem Matemática na Teoria, ou seja, na pesquisa, 10, na prática de sala de aula, 0. A nossa motivação foi esse livro, né? Porque hoje, no Brasil, e existia isso há 40 anos atrás, e infelizmente ainda existe hoje, a crença de que a matemática pode classificar os alunos em mais inteligentes e menos inteligentes. Ou seja, usando essa lógica, a matemática ela serve mais como um fator de exclusão do que como um fator de inclusão. Porque quando eu classifico, eu estou trabalhando na perspectiva da disputa, da competição, e não da colaboração ou da cooperação. Então, nós precisamos pensar a respeito disso. A matemática que eu ensino nas minhas aulas, na educação básica ou no ensino superior, é uma matemática que inclui ou é uma matemática que exclui?
Será que o conhecimento da matemática escolar deve ser o principal conhecimento a ser utilizado nas minhas aulas de matemática? Aí vem o professor Ubiratã D'Ambrosio e fala, olha, nós, enquanto formadores, nós, enquanto professores, nós precisamos considerar que existem matemáticas, no plural, matemáticas. A matemática escolar é apenas uma das matemáticas. Existem N outras matemáticas. E entre essas N outras matemáticas, né, matemáticas no plural, uma dessas matemáticas é a matemática presente no contexto ou na realidade dos seus alunos, Então, pensando nisso, todas as ações, todos os planejamentos, toda a organização do fazer pedagógico precisa partir do interesse e da necessidade do meu aluno. Para mim saber qual matemática, qual conteúdo ou qual objeto de conhecimento eu vou trabalhar com os meus alunos, eu preciso primeiro saber quem são os meus alunos. Porque eu não posso ensinar uma matemática de forma geral para alunos que estão numa escola privada ou alunos que frequentam uma escola periférica ou alunos de um contexto indígena, rural ou quilombola. Eu não posso, eu não tenho esse direito de ensinar aqueles mesmos conteúdos, simplesmente porque cada aluno está em um contexto e eu preciso, a partir da matemática, auxiliar na transformação dos alunos no contexto e na realidade que eles estão inseridos. Pensando nisso, a modelagem ela se apresenta. A modelagem em matemática ela se apresenta como uma abordagem pedagógica, ou como uma perspectiva metodológica, ou ela se apresenta como um processo de elaboração de modelos, como aplicações de conteúdos de matemática, e ela se apresenta também como um ambiente de aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem, segundo o Barbosa, na qual professores e alunos investigam situações não matemáticas para auxiliar na transformação daquelas temáticas, na compreensão daquelas temáticas que a princípio você olharia para a temática e falaria: o que tem de matemática se eu trabalhar a temática de drogas, por exemplo? Eu sou professor de matemática. Eu não tenho que ensinar a respeito de drogas na minha aula de matemática. Mas nós podemos elaborar um modelo matemático, nós podemos elaborar, criar um ambiente de aprendizagem, aonde nós estaremos junto com os alunos, coletando informações, resolvendo problemas para compreender de maneira mais ampla aquela temática. Dando esse exemplo que veio na minha cabeça de drogas, nós poderemos trabalhar dois aspectos. Por exemplo, bebida alcoólica, né? Podemos fazer a relação interdisciplinar, inclusive com outras disciplinas, trabalhando a relação que bebida e trânsito não funcionam. Dá para trabalhar todas aquelas variáveis, se você tomar 2 latinhas, qual que vai ser o seu indicador lá no bafômetro, se você tomar uma dose de uísque, como que vai estar aquele percentual que é permitido. Outra temática, um outro aspecto que poderia trabalhar nessa questão da temática das drogas que eu disse para você, é a questão do uso da maconha, da cocaína, do crack, e quantos dias a droga fica inserida no nosso corpo, no nosso organismo. Então, existem muitas temáticas que estão presentes no nosso dia a dia, no contexto dos alunos, que dá para ser abordado. Mas a questão é, por que muitas vezes nós ficamos direcionados e enfatizamos na nossa prática pedagógica exclusivamente a matemática escolar, que muitas vezes, como diz o Ubiratã, é desinteressante, obsoleta e inútil. Dói. Desinteressante, obsoleta e inútil. Dói porque o aluno não vê sentido naquilo.
E como diz o professor Rômulo, que foi orientador do professor Marco Aurélio, o aluno só produz significado quando ele vê sentido naquilo que ele está aprendendo. Se aquilo faz sentido para ele, a possibilidade dele produzir significado é maior. E ao produzir significado, ele consegue externalizar aquilo. E ao externalizar aquilo, ele dá indicativos de que ele aprendeu, de que ele evoluiu. Olha que relação bacana. O que nós ensinamos precisa fazer sentido para os alunos. Para fazer sentido, precisa trabalhar com questões tecnológicas, precisa trabalhar com questões da realidade, precisa trabalhar com situações, problemas, para o aluno ver sentido naquilo. É inverter a lógica tradicional. A lógica tradicional, nós ensinamos o conceito, apresentamos as definições, resolvemos alguns exemplos, depois passamos uma lista enorme de exercícios e, em alguns casos que tem algumas aplicações, eu trabalho as aplicações no final. A lógica é inverter esse processo. É trabalhar com situações concretas, com situações problemas, com temáticas relacionadas ao dia a dia dos alunos, para que, por meio da exploração daquelas temáticas, eles possam perceber que é importante eles terem ou adquirirem o domínio de alguns conceitos e conhecimentos matemáticos. Que é importante eles aprenderem regra de 3. Que é importante eles saberem como que resolve um sistema. Que é importante eles aprenderem o cálculo percentual. Tá vendo? Então, o conteúdo da modelagem matemática, ele não é nem o ponto de partida e nem o ponto de chegada. O conteúdo, ele está no processo. O ponto de partida é a temática. O ponto de partida são as situações, são os projetos, são os aspectos mais gerais. E muitos desses aspectos são provenientes de situações não matemáticas. Aí o processo envolve os conhecimentos, os conceitos, os objetos de conhecimento, como a Base Nacional Comum Curricular aborda. E ao adquirir aqueles conhecimentos, eles conseguirão ter uma compreensão a respeito daquilo que foi explorado, daquilo que foi investigado. Percebe que aqui as posturas, tanto do professor como do aluno, são posturas diferentes? O professor tem uma postura ativa com os alunos, assim como os alunos também possuem uma postura ativa no seu próprio processo de aprendizagem. Então, quando nós pensamos nessa temática, esse livro serviu como motivação, porque esse livro apresenta diversas situações de jovens, de crianças que lidaram com situações matemáticas no seu dia a dia, né? Situações matemáticas no seu dia a dia, no entanto, não conseguiam ter o mesmo desenvolvimento em sala de aula, porque não tinham essa conectividade entre o que se faz no mundo físico e o que se faz em sala de aula. Eu costumo dizer que a minha aula de matemática, que a sua aula de matemática, precisa ser uma simulação do que acontece fora da sala de aula. A sala de aula, ela serve para simular o mundo. E não para aquele conhecimento que é trabalhado na sala de aula servir só para dentro da sala de aula. O que eu estou dizendo é, o que eu trabalho em sala de aula precisa, de certa maneira, ter uma usabilidade, uma aplicabilidade, ser útil no contexto, na realidade, da onde aquelas pessoas estão inseridas. Eu trouxe essa citação, né, que está nesse artigo, na Vida 10 na Escola Zero, os contextos culturais da aprendizagem da matemática, que mostra essa dicotomia entre a matemática do cotidiano em contraposição à matemática escolar. Por que muitas vezes nós não nos preocupamos com isso? Por que nós centralizamos na matemática escolar? Porque o meu objetivo enquanto professor é cumprir a ementa ou cumprir os conteúdos que estão lá nos livros didáticos. Por que esse é, na maioria das vezes, o meu principal objetivo?
Será que eu me pergunto se aquilo que eu estou ensinando está fazendo sentido para os meus alunos? Olha esse depoimento que me chocou bastante. Na sorveteria, o entrevistador pergunta a T, um garotinho de 9 anos, que dizia já ter saído da escola. Por que você saiu da escola? Porque eles não estavam me ensinando nada. Isso não é pesado demais para você? Isso é pesado demais para nós. Porque às vezes eu estou ensinando os 12, 13, 14, 15 capítulos do livro didático. Passei o ano ensinando isso. Mas o aluno está dizendo que não, eu não ensinei nada. Porque o que ficou? O que interessa é o que ficou. O que foi compreendido. O que foi entendido. O que foi materializado. O que o aluno conseguiu perceber. O que o aluno conseguiu produzir significado daquilo que o professor passou para ele. Na verdade, o professor nem passa nada, o professor tem que ser o mediador do processo quando se trabalha com modelagem. Não é um professor que sabe que passa por uma cabeça de um aluno que não sabe. Essa concepção baldista ou bancária já está ultrapassada. Porque eu posso ensinar 12 capítulos para o meu aluno e ele me dizer isso aqui no final do ano. Eu saí da escola porque eles não estavam me ensinando nada. Eu saí da escola porque lá eles ensinam a matemática que só existe lá dentro da sala de aula. Não existe aqui. Eu não vou precisar disso para nada aqui na minha vida, no meu mundo, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu quero ser. Então isso é importante para muitas pessoas, mas não é importante para mim, sabe? Então nós, enquanto professores, precisamos considerar as necessidades e o contexto dos nossos alunos. Fazer todo o planejamento, toda a organização a partir do interesse, das necessidades e da realidade deles. Então, partindo agora para a fala específica, passado essa introdução, partindo para a parte específica, na pesquisa 10, na sala de aula 0, eu quero trazer aqui para vocês alguns resultados de pesquisa. Pesquisas sérias, que foram realizadas por pessoas sérias. Essa minha fala está direcionada em 5 momentos. Em 5 momentos. No primeiro momento, eu vou falar das pesquisas acadêmicas, a modelagem nas pesquisas acadêmicas, a modelagem nas licenciaturas no Brasil, na formação inicial. Depois eu vou mostrar que a modelagem ela está presente na base nacional. Além de estar presente, é a principal alternativa metodológica ou pedagógica. Vou falar o quanto a modelagem matemática ela é enfatizada no contexto da educação matemática. A modelagem matemática é a principal linha, é a principal temática abordada na educação matemática. E depois, vou fechar a minha fala falando da modelagem matemática no contexto da sala de aula, que é onde nós queremos chegar. Eu quero começar de um artigo que nós escrevemos e já foi enviado para a revista, tá bom? Que é um estado da arte das pesquisas de modelagem matemática que foram realizadas de 2000 a 2020. O objetivo da pesquisa foi investigar e analisar a produção acadêmica das dissertações e teses relacionadas à modelagem matemática produzida pelos programas de pós-graduação nesse período aí. Né? O que revelam essas pesquisas? Essa era a nossa interrogação. Então, nós queríamos, né, fazer essa pesquisa com o intuito de compreender quais são os níveis, quais são os aspectos, quais são as temáticas mais enfatizadas e aquelas que precisam ser mais exploradas. É para isso que existe o estado da arte. A finalidade é isso, né? É orientar novos pesquisadores. Inclusive, nesse artigo, nós orientamos alguns aspectos que podem ser trabalhados em futuras pesquisas. Né? Olha só, nós constituímos um corpus de 302 pesquisas, é isso mesmo. Nós baixamos,
estudamos e analisamos, o nosso grupo, 302 pesquisas, dissertações e teses envolvendo a temática da modelagem matemática no contexto da formação de professores ou no processo de ensino e aprendizagem de matemática. E aí nós usamos a análise de conteúdo para realizar a análise interpretativa na perspectiva da Bardan e também do Rodrigues. Agora, uns dados mais objetivos para nós percebermos o quanto a modelagem matemática tem sido enfatizada nas pesquisas. Olha, das 302 pesquisas, 57%, 171 pesquisadores são do sexo masculino e 131 do sexo feminino. Então, em modelagem, tanto pesquisadores do sexo masculino quanto do sexo feminino está numa relação bem bacana. Agora, em relação ao nível das pesquisas, nós temos que 10% são pesquisas de doutorado, ok? E 90% são pesquisas de mestrado. Sabe o que é o interessante desses 10%, dessas 30 pesquisas de doutorado? Que são muitos pesquisadores dessas 30 pesquisas aqui, que realizaram mestrado com modelagem matemática, eles continuam no doutorado também com a mesma perspectiva metodológica da modelagem matemática. Olha que coisa interessante. Eles fazem um mestrado em modelagem e também entram no doutorado para poder fazer um estudo mais aprimorado, um estudo mais denso, também envolvendo modelagem. O fato é, nesses 21 anos aqui, nós percebemos mais de 300 pesquisas. Agora, olhando para esse nosso gráfico, nós percebemos que no início da década de 2000, nós tínhamos poucas pesquisas sendo defendidas por ano em modelagem matemática. E aí foi aumentando aos poucos, e a partir do ano de 2012, né, que começou a ser defendido em 2013, que foi instituído o Profimate, né, o mestrado profissional, começou a aumentar de forma considerável o número de publicações de pesquisas envolvendo modelagem matemática. Olha que aspecto interessante. O Profimate começou em 2011 para 2012, em 2013 começaram-se as defesas. Então, o Profimate, que tem uma característica dos professores das escolas virem fazer o aperfeiçoamento a nível de mestrado ou dos mestrados profissionais, começaram as defesas em 2013. Em 2013, nós tivemos 24 pessoas que defenderam envolvendo pesquisas com modelagem matemática. Se nós olharmos 2019, 35 pesquisas. Ou seja, no Brasil, nós temos uma comunidade muito grande de pessoas que pesquisam com modelagem matemática, porque acreditam nessa perspectiva metodológica e também procuram alguma abordagem para romper o estilo, ou o método, ou o paradigma tradicional da maneira como a matemática é ensinada em sala de aula. Então, existe uma preocupação grande dos pesquisadores, da academia, em trabalhar com a modelagem matemática. Olha, diversos programas no Brasil têm defendido, principalmente na área de educação matemática, na área da educação, na área de ensino de ciências e matemática, mas principalmente no Profimate. Às vezes eu vejo algumas pessoas criticando o Profimate. O mestrado profissional está preocupado com os produtos educacionais, não é uma pesquisa acadêmica. É importante nós escutarmos essas críticas, mas também nós darmos um alto lá nessas críticas. Porque, olha, se nós juntarmos aqui ensino de ciências e matemática e educação, não dá a quantidade de dissertações e teses que foram defendidas pelo Profimate. Então, quem tem, de fato, estudado a modelagem matemática são muitos professores que saem da escola para vir estudar no Profimate para ter o seu aperfeiçoamento e a sua qualificação profissional em um mestrado profissional. Ok? Então, é importante nós, além de respeitarmos
nós considerarmos também o Profimate como um grande programa de pós-graduação que tem contribuído principalmente para a nossa área de matemática. E aqui nós percebemos que tem 69 instituições no Brasil que já defenderam pelo menos uma pesquisa envolvendo modelagem matemática. Olha só, e diversas universidades aqui do Brasil. Por exemplo, a principal universidade é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? De São Paulo, com 18 pesquisas. E a Unesp também com 18 pesquisas. A Federal do Pará, que tem um grupo forte em modelagem, com 16 pesquisas. Então, tem muitos centros acadêmicos no Brasil que têm desenvolvido, que possuem grupos específicos para poder explorar a temática da modelagem matemática. Olha só, quase todos os estados do Brasil existem programas de pós-graduação que já defenderam pesquisas com modelagem. Os 3 estados que ainda não temos é Rondônia, o Acre e o Amapá. São apenas esses 3 estados que nós não encontramos nenhuma pesquisa envolvendo modelagem matemática. E as principais regiões, 39 são direcionadas à região sul e 31 direcionadas ao polo aí da região sudeste. Então, 70% das pesquisas envolvendo modelagem matemática no Brasil são produzidas na região sul e sudeste. Então, é um aspecto para que programas da nossa área aqui, da nossa região, do centro-oeste, da Amazônia, possa também no nordeste, né, da região norte, ok? Falei Amazônia Legal, que compõe os estados da Amazônia, né? Tá certo? Então, olha só, mais pesquisas precisam ser produzidas no Nordeste, no Centro-Oeste e também na região Norte. Um outro aspecto importante, e esse é bem considerável, e essa é um indicativo. Você quer fazer uma pesquisa com modelagem matemática hoje? Pode fazer. Mas olha para esse estado da arte. Existem 114 pesquisas envolvendo o ensino médio. 58 pesquisas mais teóricas. 51 voltada para os anos finais, sempre trabalhando algum conceito de matemática. 39 direcionada para a formação inicial. 20 para a formação continuada. 9 para os anos iniciais. E aí eu pergunto, olha, está aqui o nicho. Precisa ser explorado, precisa ser investigado mais pesquisas da modelagem matemática, tanto para a educação de jovens e adultos, que é um lugar efetivamente que precisa trabalhar com a realidade dos jovens e dos adultos, né? E também para os anos iniciais. E também para a formação continuada. Eu não quero que a modelagem matemática chegue na escola. De fato, eu preciso trabalhar com a formação continuada. Modelagem matemática na formação continuada. Então, se você for fazer uma pesquisa com modelagem matemática, eu sugiro para você, faça com professores das escolas, ou faça direcionado para a educação de jovens e adultos, ou faça para os anos iniciais. Mas já existem muitas pesquisas para o ensino médio, já existem muitas para o ensino fundamental, anos finais. Então, vamos direcionar o nosso olhar para explorar coisas novas e não reproduzir mais do mesmo. Por que eu estou dizendo mais do mesmo? Porque se nós formos observar dessas 114 pesquisas aqui, nós temos mais de 30 que é envolvendo o conceito de função, por exemplo. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Percebe? Então já tem mais de 30 pesquisas para o ensino médio envolvendo funções. Por que eu não exploro com os professores, ou nos anos iniciais, ou na educação de jovens e adultos, a modelagem matemática? Ok? Então, esse é um aspecto que nós podemos considerar. E aqui nós temos alguns orientadores, que é um aspecto bacana, até para auxiliar quem quer fazer pesquisa com modelagem matemática. São algumas referências, né? O professor Ademir Donizete Caldeira, 12, professor Adilson, 12, o Dionísio Burac, 11, o Tiago Kluber, 10. Então, vários
vários professores que pesquisam, que produzem, que orientam trabalhos de modelagem matemática. Mas olha esse número: 177 professores, orientadores, já orientaram pelo menos uma pesquisa com modelagem matemática. Pelo menos uma. Ou seja, existem uma gama de pesquisadores, de professores em mais de 60 universidades brasileiras pesquisando sobre modelagem. Isso é bacana demais. Isso merece aplausos. Isso merece aplausos. E a gente percebe que as pesquisas, elas também têm um direcionamento para os níveis da educação básica. Agora, por que de fato ela não tem sido utilizada como uma grande perspectiva metodológica na prática dos nossos colegas professores na educação básica? Olha, nós fizemos uma nuvem de palavra dos títulos das pesquisas e nós percebemos, olha, funções, função, física. Por que física? Que mostra a questão interdisciplinar que a modelagem aborda, né? Problemas, EJA, tá vendo? Ensino médio e assim por diante, ok? Então, nós fechamos a primeira parte. E nessa primeira parte ficou claro que existem muitos pesquisadores, quase 200 pesquisadores, orientadores em mais de 60 universidades brasileiras que pesquisam de maneira séria a modelagem matemática em suas pesquisas. Agora, indo para um campo mais problemático, que é a modelagem matemática no contexto das licenciaturas. E aqui tem a dissertação de mestrado, né, da professora Lucinéia, que o professor Marco Aurélio participou da avaliação como banca, né, na qual ela também traz algumas informações importantes, né? O que a Lucinéia fez? Ela olhou 235 projetos pedagógicos de cursos de licenciatura em matemática de diversos estados do Brasil, ok? De diversos estados do Brasil. Olhou o documento. Será que a modelagem matemática está presente na formação inicial dos professores ou da licenciatura em matemática? Será que ela está presente ali no currículo prescrito na licenciatura? Olhando para esses 235 projetos, nós analisamos as emendas e fizemos a análise por meio da análise de conteúdo também, tá bom? Na qual nós percebemos duas perspectivas, que é possível e preciso trabalhar a modelagem matemática numa perspectiva das aplicações da matemática com a modelagem matemática, que são para os professores de cálculo, os professores de análise, os professores de geometria, os professores de matemática aplicada, que podem trabalhar a matemática com as aplicações da matemática, a modelagem matemática com as aplicações. E a segunda perspectiva é trabalhar o processo de ensino e aprendizagem de matemática por meio da modelagem matemática, ou seja, a modelagem numa perspectiva pedagógica. Agora nós vamos começar os dados problemáticos. Dos 235 projetos, a disciplina de modelagem matemática é obrigatória em apenas 43 projetos. E isso é triste. Além de triste, é preocupante. Porque não adianta nada nós fazermos as pesquisas e nós, enquanto professores, enquanto orientadores, enquanto formadores nos cursos de licenciatura em matemática, nós não defendemos isso. Apenas 43 projetos tinham a disciplina de modelagem como a disciplina obrigatória. Nós percebemos duas perspectivas. Então, a proposição dessa dissertação foi: é preciso ter pelo menos 2 disciplinas de modelagem matemática. É isso mesmo, 2. Uma para trabalhar as aplicações da matemática, com recursos tecnológicos, inclusive, e uma para trabalhar a perspectiva mais pedagógica da modelagem matemática, relacionando com a educação matemática. Apenas 18% dos projetos, é isso mesmo, apenas 18% dos projetos consultados tinham a disciplina de modelagem como a disciplina obrigatória. Agora, das que não tinham como obrigatória,
apenas 44%, o que equivale a 18% dos projetos, tinham ela como optativa. Agora, se nós considerarmos todos os projetos, 63%, esse número tem que ficar gravado. 63% dos projetos, 63% dos cursos que formam professores para irem para a escola não trabalham, não dão oportunidade para os futuros professores de matemática vivenciarem uma prática com a modelagem matemática. E aí eu pergunto, se na licenciatura em matemática o futuro professor não tem essa oportunidade de vivenciar, eu não posso cobrar dele lá na prática. Eu não posso cobrar dele lá na prática. Então, aqui talvez tenha a primeira resposta da nossa inquietação da tarde. Uma das razões pelas quais a modelagem matemática está levando uma nota 0 na perspectiva lá que nós colocamos no início, é porque 63% dos projetos não utilizam, não mostram as diferentes concepções ou como fazer modelagem matemática. Então, o professor chega na escola, né? Chega na escola sem esse conhecimento inicial de modelagem matemática. Nós precisamos romper isso. Nós precisamos melhorar esses indicativos, ok? Quando nós olhamos para a carga horária, como nós propomos 2 disciplinas, nós estamos pensando em disciplinas de 60 horas, ok? Disciplinas, 2 de 60 daria 120. Mas dos 43, só tinha um projeto que tinha 2 disciplinas. Só um. De 235 consultados. E apenas 41 dos projetos, apenas 41% dos projetos tinham mais de 60 horas, chegando na sua maioria a 90 horas. Então percebe, a carga horária dos que existem, a carga horária ainda é reduzida. Olha, ainda mais de 58% são menos ou igual a 60 horas. E aí nós chegamos 2 categorias de análise para construir os nossos dados aqui. Então, a nossa sugestão, né? Digo nossa porque eu participei dessa pesquisa como orientador, é que cada projeto pedagógico possua, no mínimo, 2 disciplinas de modelagem matemática com carga horária de 60 horas. Uma na perspectiva mais da matemática aplicada, outra mais na perspectiva pedagógica da modelagem matemática. E aqui, para encerrar essa segunda parte, eu trago 2 citações que me ajudam na discussão. Uma é da professora Malheiros, né, da Ana Paula Malheiros, que é uma pesquisadora renomada na área de modelagem matemática, que ela diz: a formação inicial de professor de matemática tem sido investigada a partir de diferentes enfoques, dentre as quais a modelagem matemática. No contexto da educação matemática, pesquisas evidenciam que é preciso que a modelagem matemática seja incorporada na prática nos cursos de licenciatura em matemática. Em outras palavras, ela está gritando: é preciso incorporar. Se é preciso incorporar, é que ainda não está incorporado. E aí, na nossa pesquisa da professora Lucinéia Oening, nós percebemos isso. Precisamos incorporar a modelagem na formação inicial. Precisamos. E aí vem o orientando do professor Caldeira, na sua tese de doutorado, e fala que a falta de conhecimento sobre a fundamentação da modelagem matemática pode ser considerada um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de atividades de modelagem em sala de aula. Um dos motivos é o fato de poucos cursos de licenciatura de matemática no Brasil possuírem a disciplina de modelagem na perspectiva da educação matemática. Se o professor não tem essa experiência na formação inicial, a tendência é que ele não trabalhe com essa perspectiva diferenciada lá em sala de aula, ok? Então, a modelagem, nós comprovamos, né, que é preciso que a modelagem matemática seja inserida de forma mais rápida possível para dar oportunidades para que os professores possam conhecer
o que é modelagem, as suas diferentes concepções e como trabalhar ela no contexto de sala de aula. Tá bom? Indo para a nossa terceira parte e adiantando, a modelagem matemática na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ela propõe processos matemáticos, que é trabalho por projetos, resolução de problemas, investigações e modelagem matemática. São os 4 processos, são os 4 caminhos, meios pelos quais devemos utilizar, ensinar a matemática com os nossos alunos. Porque ela coloca que é preciso fazer um estímulo à aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende. Lembra que eu disse lá no início? A importância de considerar o contexto e a realidade dos alunos no processo de aprendizagem deles. A construção de modelos de resolução de problemas. Nós percebemos os termos modelos, os termos modelagem matemática na própria BNCC. Quando nós olhamos para as competências gerais, nós percebemos das 10 competências gerais, em 4 competências fazem menção diretamente à modelagem matemática. Porque quando ela coloca que é preciso entender e explicar a realidade, eu estou enxergando a modelagem matemática aqui. Quando eu estou olhando aqui que é preciso formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas, eu estou pensando na interdisciplinaridade. E a interdisciplinaridade é um dos aspectos pelos quais se faz modelagem matemática. Então, das 10 competências gerais, em 4 é possível perceber aspectos e características relacionadas à modelagem matemática. Agora, vamos ver nas competências específicas. Se fosse para mim sintetizar tudo que tem na BNCC de matemática, das competências, se fosse para sintetizar em apenas uma palavra, eu colocaria contextualizar ou contextualização. Se fosse uma frase, é contextualizar os conteúdos. Essa é a mensagem da Base Nacional Comum Curricular. É preciso contextualizar os conteúdos que serão trabalhados em sala de aula. Mesmo que tenha os descritores, mesmo que tenha as habilidades, mesmo que tenha as competências, a essência, a ideia central é a ideia da contextualização, na leitura que nós fizemos. Se nós olharmos para as competências específicas de matemática, das 8 competências, das 8 competências, identificamos a presença de características e de aspectos da modelagem matemática nas 8. Nas 8 nós conseguimos detectar algumas características e alguns aspectos da modelagem matemática na BNCC. Então, esses processos matemáticos, os 4, de resolução de problemas, de investigação, do desenvolvimento de projetos e da modelagem, podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática. Então, olha só, existe a história da matemática, existem jogos, existem paradidáticos, existem atividades lúdicas, existem outras perspectivas metodológicas. Mas aqui apresentaram 4, e entre essas 4, a modelagem está presente. Então, a BNCC considera a modelagem matemática como uma perspectiva privilegiada para se fazer matemática. Então, mais um aspecto, para nós desenvolvermos em sala de aula a modelagem matemática. Então, na BNCC, o letramento matemático é o produto e os processos matemáticos são o caminho. Ou seja, a modelagem é um dos caminhos. E entre os processos, a modelagem ela possui destaque. Então, ela se apresenta na BNCC como um destaque. Resumindo, segundo aspecto é que nós precisamos trabalhar com modelagem matemática nas licenciaturas. O terceiro aspecto é que a BNCC enfatiza a modelagem matemática na prática dos professores. Agora vamos ver o quarto aspecto.
Será que a modelagem matemática ela é forte no contexto da educação matemática? Olha só, existe um grupo específico da SBEM para a modelagem matemática, que é o grupo 10, Grupo de Trabalho de Modelagem Matemática, que foi constituído no ano de 2001 e é responsável pela orientação e pelo desenvolvimento e apresentação de trabalhos e pesquisas em diversos eventos, entre eles o Enem, entre eles o CIPEM, e inclusive, meus colegas professores, é um grupo tão forte dentro da SBEM que eles têm a Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática. Já pensou? Além de ser um grupo de trabalho, é um grupo que tem o seu próprio evento. Se nós olharmos também para o EBRAPEM, né? O último foi realizado lá, essa semana vai acontecer o EBRAPEM, né? O último foi realizado lá na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e o grupo 10 apresentou 21 pesquisas envolvendo modelagem matemática. Para vocês perceberem que se faz muita pesquisa de modelagem matemática na educação básica. Olha a conferência que eu disse para vocês. Uma foto lá em 1999, lá na Unesp, lá onde eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e doutorado. Foi o lançamento da primeira conferência em 1999, ok? E em 2019 foi aí no estado de Minas Gerais. Olha o tanto de pessoas, olha o tanto de pesquisadores envolvidos em discutir, em pesquisar, em explorar, em investigar a modelagem matemática na educação matemática. Olha o tanto de livros que existem de modelagem matemática com implicações pedagógicas, em foco, teoria e prática, na educação básica, ensino e aprendizagem com modelagem matemática. Então, existe uma literatura... A modelagem matemática ela é muito forte dentro da educação matemática. Seja em eventos, seja em literatura especializada, além das pesquisas. Existem vários grupos, né? Como o grupo lá de Blumenau, como o grupo lá da UEL, como o grupo lá de Londrina, como o grupo lá de Belém do Pará. Existem vários grupos e centros de referência direcionados à modelagem matemática no ensino. Agora, nós vimos que existem muitas pesquisas, nós vimos que existem muitas universidades, nós vimos que existem muitos pesquisadores, nós vimos que existem muitos livros, que existem muitos eventos, existem muitos na parte teórica. Não é verdade? Muitos na parte teórica. Eu estou indo para a parte final. Mais 5 minutos nós estaremos encerrando. Chegando na parte final da modelagem matemática no contexto da sala de aula. E aqui são alguns motivos pelos quais a modelagem muitas vezes não chega como deveria chegar. Né? Não chega como deveria chegar. Nós dizemos isso porque nós, por defender a modelagem matemática, nós queríamos que ela fosse uma alternativa pedagógica para romper essa estrutura rígida da escola. Para romper o ensino, o método, o paradigma tradicional. Para não ficar só ensinando matemática aquilo que está materializado no livro didático. Requer um rompimento com o ensino tradicional. Assim como todos esses pesquisadores, nós queremos que todos os professores tenham a oportunidade de trabalhar essas perspectivas com os seus alunos. Mas para isso é preciso conhecimento. Para adquirir conhecimento é preciso que na formação inicial seja trabalhado seja dado oportunidade para os futuros professores terem uma experiência com modelagem matemática, ok? Porque nós acreditamos que um dos caminhos para romper o ensino tradicional seria pensarmos num currículo a partir do interesse dos alunos, sendo que a implementação da modelagem matemática na educação básica poderia propiciar isso. Para propiciar isso, para considerar o currículo por meio do interesse dos alunos, nós estaríamos rompendo com a linearidade dos conteúdos de matemática. Não dá mais
nós darmos aquelas desculpas esfarrapadas. Quando o aluno pergunta para mim e fala, professor, por que eu tenho que aprender isso aqui? Um aluno do 6º ano. Aí o professor disse, porque no 7º ano, ano que vem, você vai precisar saber disso, porque lá na frente tem um conteúdo que esse aqui é a base. Chega no 7º ano, o aluno pergunta para o professor, por que eu tenho que aprender isso? Não, porque lá no 8º ano, no 9º, olha, lá no ensino médio, aí chega lá no ensino médio, professor, por que eu tenho que aprender isso? Olha, porque lá no Enem, você vai ter que saber isso. E a gente vai dando sempre razões futuras. Razões futuras. Razões futuras são razões rasas. Razões futuras são desculpas rasas. E aí o aluno faz o Enem, o aluno entra na universidade, aí pergunta para o professor, por que eu tenho que aprender isso? Olha, porque quando você for professor lá na educação básica, você vai precisar saber disso. Aí você se torna professor na educação básica. Aí você percebe que tudo aquilo que você, muito daquilo que você aprendeu, né? Muito daquilo que você aprendeu, que teve que decorar, que teve que despejar em uma prova, não serve de nada na sua prática pedagógica, que é o que o Felix Klein dizia há mais de 110 anos atrás, da dupla descontinuidade. Dupla descontinuidade. Os alunos entram na universidade sem ter o domínio da matemática elementar. Na universidade, eles aprendem a matemática superior, a matemática acadêmica, e vão para a escola. Terminam o ensino superior sem dominar a matemática elementar. E aí eles vão ser professores para ensinar qual matemática? A matemática elementar. Percebe? Que muito daquilo que nós fazemos na formação inicial não faz sentido para quem vai ser professor lá na escola. Essa deve ser uma preocupação. Então nós temos que nos preocupar com isso. Porque como o seu Linho Caldeira diz, a falta de conhecimento dos professores em relação à modelagem matemática é um fator da não utilização dela pelos professores. Então não adianta eu falar que a modelagem matemática na escola é 0 e que a culpa é dos professores. Nananina, não. Não é dos colegas professores. Eu, enquanto líder do GPM, que defendo os professores das escolas, que defendo o trabalho com eles, jamais devo apontar o dedo para eles. Se nós queremos que o trabalho seja genuíno, de modelagem matemática na escola, primeiro eu tenho que estar na escola. Segundo, tudo que nós formos fazer tem que ser direcionado para a escola, com os professores. E para isso, eu, enquanto professor de um curso superior de licenciatura em matemática, eu preciso fazer de tudo para incorporar a modelagem matemática na formação inicial de professores. Então, modelagem matemática no contexto da pesquisa 10. Modelagem matemática no contexto de prática de sala de aula 0, porque Márcio Urel está falhando. Talvez Marco Aurélio esteja falhando. Talvez o professor renomado, doutor lá da USP, da Unesp, da onde quer que seja, esteja falhando. Se nós queremos que a modelagem matemática seja de fato incorporado na sala de aula para não ficar no 0, nós precisamos também assumir a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. É pensando nisso que nós não podemos ficar só no campo da crítica. Nós lançamos esses 2 livros no mês passado, um livro que nós escrevemos com o professor Paulo, que é professor da escola, da educação básica, e um livro, os anos finais do ensino médio e o ensino médio também, com o professor Anselmo e com o professor Livre, com o professor William. Esse é o professor Paulo, professor querido aqui do nosso município, na onde nós tivemos a participação especial do professor Marco Aurélio, Kisterman Júnior, com a escrita de um dos capítulos e também no lançamento da obra. Olha para os autores da obra. Está vendo aqui? São 12 professores. 12 professores da onde? Das escolas. Das escolas. É assim que se faz.
É com eles. É mostrando para eles que eles precisam assumir o protagonismo deles. Que eles são protagonistas. Que eles podem ser produtores de conhecimento especializado. Produtores de conhecimento especializado. Se eu elaborasse um livro, poderia chamar alguns colegas, vamos fazer um livro, vamos fazer publicado. Aí eu ia chegar para a professora Ione e falar assim, Ione, é importante você trabalhar isso aí na sua prática. Ela fala, é bacana, é importante. Mas uma coisa é você receber algo importante. Outra coisa é você produzir algo importante. Então, formação continuada, aperfeiçoamento profissional, tem que ser feito com eles, para que eles possam ter a experiência de manusear, de elaborar e também de propor situações. 12 professores participaram ativamente dos 14 projetos que foram elaborados para os anos iniciais. Olha algumas temáticas: confecção de sabão alternativo com baixo teor de soda, frutas no cotidiano, animais de estimação, qualidade de vida, sistema monetário, ovos de Páscoa. Que legal! É possível trabalhar matemática por meio da produção de ovos de Páscoa, pedalando com a matemática, matematizando o lixo, merenda escolar, cesta básica, sedentarismo, festa junina, propaganda e marketing, tempo e clima. Tá vendo? Muitas situações não matemáticas para serem exploradas nas aulas de matemática, de uma forma mais global, de uma forma mais interdisciplinar. Isso na onde? Nos anos iniciais. Nos anos iniciais. Agora, o outro livro, né, que foi elaborado por mim, por professor Anselmo e por professor William, coordenados, né, que teve a participação de um querido professor, o professor Luiz Felipe Lins, que foi o ganhador do Prêmio Educador Nota 10 no ano passado. E olha para esses professores. Professores que estão no chão da sala de aula. Professores das escolas. Professores que sabem como que devem ensinar matemática lá nas escolas. Esses professores, esses 13 professores, assumiram também o protagonismo de ensinar matemática na escola por meio da modelagem matemática. Então, o trabalho, meus amigos, é com eles, não é para eles. Não são doutores dizendo o que os professores precisam fazer. É os doutores vestindo as sandálias da humildade, indo para a escola e dizendo, olha, eu tenho conhecimento teórico, você tem o conhecimento prático. Vamos nos aproximar? E aí nós vamos explorar possibilidades. Eu acho que esse é o grande chama que pode transformar a educação do país. E aqui são algumas temáticas que podem ser exploradas. Lixo eletrônico, consumo de energia, acidentes radioativos. Olha que legal. O consumo na era do e-commerce, né? Feiras de troca, consumo de carne bovina, suína, né? Embutidos, ovos, a viabilidade da construção de uma piscina na escola, energias renováveis, smartphone, poluição sonora, medição do nível da chuva, cenário político social em redes sociais, plantação e crescimento de feijão, feijoada brasileira e medicamentos genéricos. 15 projetos que vocês podem acessar aqui no nosso site matemáticanaescola.com/modelagem matemática. Lá tem tanto o projeto quanto o link para vocês acessarem o livro que foi elaborado e que foi disponibilizado gratuitamente para leitura no site da editora CRV. Aqui está algumas referências que nós utilizamos e eu quero agradecer muito o convite, a atenção e o carinho de todos vocês durante essa uma hora, né? Uma hora que nós passamos aqui, tentando mostrar para vocês que nós podemos sim implementar a modelagem matemática nas nossas práticas, tanto dos nossos cursos de licenciatura em matemática, quanto da modelagem matemática nas práticas dos professores das escolas. Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo convite e pela atenção. E eu sigo aqui com vocês agora, feliz e à disposição para continuar o nosso bate-papo
agora com vocês, tá bom? É isso, professor Marco, é isso, professora Tatiane. É uma alegria e um privilégio poder estar com vocês aqui. Maravilha. Nota 10. Pô, muito bom te ouvir, Márcio. Eu gosto que você é bem crítico ao sistema. Gostei muito, de novo, do que você falou, né? Tem uma lucidez, uma criticidade que eu acho que está sendo perdida aí. Eu acho que nas lives que eu assisti desde o ano passado, eu tenho tido um pouco de dificuldade para entender qual que é a posição de algumas pessoas, né? Sendo que o conteúdo é excelente que elas apresentam, mas eu acho que não, mas fica em cima do muro, né? Eu acho que não dá para dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Mas acho que as pessoas às vezes estão querendo servir a dois deuses aí, e no final das contas você não entende o que elas estão apoiando, né? Elas querem agradar todo mundo. Eu vejo a sua fala no sentido de insubordinado criativo, né? De anarquizar mesmo um sistema que está muito, muito cômodo, né? Muito acomodado. Então, gosto muito dessa criticidade sua. E Márcio, eu queria que você falasse uma curiosidade minha, e quem já pode colocar comentários e sugestões e perguntas aí no chat, que aí eu vou repassando aqui. Como é que surgiu a ideia desses livros aí? Se é uma corrente no grupo de vocês, se já é uma rotina esse tipo de produção, o porquê da importância de estar sempre divulgando pesquisa e em formato de artigos, livros e lives, né? O porquê, como é que surgiu essa ideia e qual que é a importância dessa constante divulgação aí na visão aí do grupo de vocês? Ô Marco, algumas coisas importantes. A pandemia, ela mexeu com todo mundo, né? Quem estava na zona de conforto teve que sair um pouco da zona de conforto. Quem estava mais aquecido avançou com a pandemia. Se nós olharmos na perspectiva pedagógica, ela foi muito importante, a pandemia. É até um paradoxo dizer isso, né? Com tantas pessoas que morreram, por tanta tristeza em ver a maneira como foi conduzida a pandemia no Brasil, né? Foi uma tristeza lamentável, principalmente para nós que estamos na academia, em ver o negacionismo se multiplicar de forma exorbitante, né? Então, isso foi um aspecto terrível. E uma das maneiras que nós pensamos, Marcos, e que nós acreditamos aqui, e que nós estamos externalizando mais importante do que produzir o conhecimento, mais importante, é você democratizar o conhecimento. O que eu quero dizer? Não adianta eu fazer uma tese de doutorado e ninguém saber o que eu fiz na tese de doutorado. Eu tenho que parar de fazer tese de doutorado, dissertação de mestrado e deixar na biblioteca da universidade. Pesquisa não deve ser realizada para ficar na biblioteca da universidade. Se você faz uma dissertação de mestrado, mesmo que seja uma pesquisa teórica, você acabou aprofundando teoricamente em algum aspecto. E esse aspecto deve denotar em você, enquanto pesquisador que entrou no mestrado, no doutorado, um aspecto muito importante, Marcos, que é a responsabilidade social com o próximo. Com o próximo. Para isso, eu posso usar aquela pesquisa para quê? Para pensar, para propor possibilidades de ajudar outras pessoas. O que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que toda pesquisa, mesmo que não se exija um produto educacional, deveria ter uma prática social para ficar enfatizada essa questão social.
E isso nós desenvolvemos nas ações do nosso grupo. Você quer ver uma ideia, Marcos? Nós fizemos o primeiro Enopen aqui no Mato Grosso, que é o Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemática. Nós tivemos mais de 130 mil visualizações. E você participou do primeiro Enopen. Nós tivemos 43 mil participações diretas, pessoas que entraram, curtiram, deram joinha ou fizeram algum comentário. 43 mil, para ser mais preciso. Aí nós tivemos 900 inscritos. É isso mesmo. 900 inscritos que pagavam uma taxinha simbólica de R$40 para poder girar o sistema tecnológico do evento. Como nós vamos ter o terceiro Enopen agora, uma taxinha simbólica de R$30 para comprar o programa, o aplicativo de transmissão, para manter o Canva do grupo, etc. Tá certo? Mas eu não posso limitar as ricas palestras do Marcos de mais 50 professores, foram 46 palestras e 4 conferências, só para aquele público ali. Não. Quem fez a inscrição, fez o pagamento, acompanhou minimamente, recebeu o certificado. Que é uma questão burocrática. Agora, eu não posso ficar preso só na questão burocrática. Se qualquer pessoa pode entrar no link do YouTube, pode entrar no link do Facebook, ele vai assistir a palestra do professor. Do professor dos Estados Unidos, do professor de São Paulo, do professor de Minas Gerais. Então, hoje eu vejo que não faz mais sentido nós produzirmos qualquer aspecto científico de pesquisa e nós não publicizarmos, ou seja, nós divulgarmos para que isso chegue a mais colegas. A ideia é compartilhar, a ideia é democratizar tudo aquilo que a gente faz. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que o Marcos é aparecido, tem gente que fala que o Márcio é aparecido, porque fica postando as atividades que eles fazem. Desculpe a palavra, eu estou cagando e andando para esses críticos. E tenho certeza que o Marcos é do mesmo jeito. Não é para dizer que eu estou fazendo, não. Se 10 criticar e um professor utilizar, eu não estou mais no zero. Essa é a ideia de democratizar o conhecimento. Fez uma pesquisa, faz um artigo também, propõe alguma ação de extensão com os colegas da escola, onde você para de usar os professores da escola para coletar dados. Quer coletar dados com os professores? Pode coletar, ótimo, bacana. Para de apontar o dedo para eles. Vai lá e propõe alguma coisa com eles. Não é só coletar os dados, não é só vem a nós. Percebe que a academia, muitas vezes, ela está dentro da sua gaiola, Marco, como diz o Biratã, não consegue ver a cor da gaiola do lado de fora. E se alguém ousa, se alguém assistir isso aqui depois no YouTube, vai falar assim, ó, esse professor é um doido, fica gritando. Sabe? Eu estou sendo útil para o meu próximo? Se eu estou sendo útil para o meu próximo, é isso que vai me alimentar para prosseguir. Eu vi que o professor Marco publicou mais de 3, 4, 5 livros nessa pandemia. Dedicou tempo dele para quê? Para ajudar outras pessoas. Esse é o foco. Nós participamos de uma disciplina. Uma disciplina, como é pandemia, poderia ser tudo online. Eu disse, eu quero 40 professores. Ah, mas a disciplina presencial é só 20 alunos na pós-graduação. Eu quero 40. Ah, mas tem que ver que o conselho vai aprovar. Eu quero 40. A normação acadêmica fala que pode ter até 40 turmas com 40 e com mais 20%. E se quiser chegar nos 48, pode chegar. Tivemos os 40 professores, participantes ativamente. Percebe? Então, nós precisamos, em alguns aspectos, romper um pouco do sistema, romper um pouco esse pragmatismo e ajudar mais pessoas. E aí nós fizemos um contrato com
A editora, ela disponibiliza gratuitamente, Marcos, ela disponibiliza gratuitamente, tá? Ela disponibiliza gratuitamente. Eu vou compartilhar aqui, Marcos, só para você ver uma coisa. E mostrar para vocês. Gratuitamente os livros, tá? Ela disponibiliza gratuitamente os livros. Ah, mas eu quero os projetos, que é para mim trabalhar com os colegas professores lá em sala de aula. É só entrar aqui no nosso site. Entra aqui no nosso site. Tá o livro aqui, ó. Tá os livros, o livro aqui. Então, todos os projetos, estão vendo aqui, ó? Todas as capas. E aqui é só clicar no link e baixar o projeto. Tá vendo? Ao segundo, todos os 15 projetos. Tá vendo? Os 15 projetos tá aqui. Ah, eu quero trabalhar medicamentos genéricos. Beleza. É só entrar aqui, Marcos e colegas. Tá aqui já, ó. Tá vendo? Tudo num layout bonitinho, que isso aqui não tá no livro. O que nós teorizamos no livro, nós disponibilizamos aqui no site também gratuitamente, para os professores verem as ideias, a intencionalidade pedagógica de cada projeto para trabalhar com os alunos. Ele pode pegar e utilizar à vontade, né? Pode fazer as adaptações, ó, do nosso grupo de pesquisa, foi feito lá pela gráfica, lá em Cáceres, diagramado certinho. Os momentos, primeiro momento, 2 aulas, dá para discutir isso daqui, né? Segundo momento, e aqui nós colocamos o roteiro de atividades, olha, o texto que pode ser discutido, as questões que podem ser problematizadas em relação aos medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos de referência. Com a pandemia, com a crise, com a baixa renda do nosso povo, a pessoa não pode mais ser enganada para poder comprar um medicamento de referência se o genérico tem o mesmo princípio ativo. Isso é educação financeira. O Marco é perito nisso, pode dizer muito melhor do que eu. Então, nós temos que instruir, e os professores podem trabalhar essas questões com os nossos alunos. Então, aqui está o roteiro, Marcos, ó, do que fazer em cada um dos momentos. Tá vendo? Em cada um dos momentos. E a matemática? A matemática vai aparecer em algum momento, ó. 4º momento, entrevista com os pais, né? 5º momento, uma expedição nas farmácias para consultar os preços de alguns medicamentos. E num outro momento, olha, fazer a comparação de preços, né? A comparação de preços para fechar aqui também, olha, com a sistematização do conhecimento matemático, que é o quê? Verificar a questão percentual. Eu tenho esses 3 produtos, Novalgina, Anador e Dipirona. O princípio ativo é o mesmo dos 3, só que os valores são diferentes. Agora, eu posso trabalhar a variação percentual aqui. Eu trabalhei todo um contexto para quê? Para ele aprender variação percentual. Ó, descobrindo a variação percentual. Tá vendo que coisa bacana? O conteúdo apareceu, né? O conteúdo apareceu. Eu não parti do conteúdo. Qualquer médico que não prescreve genérico ou é ignorante ou extremamente influenciado por propagandas. Então, percebe todo o cunho formativo que pode ser proposto. Então, no nosso site aqui, tá certo? Tá todos os projetos. Aqui está o link onde você pode acessar os livros lá no site da editora. Se você clicar aqui, você já vai direto para o site da editora. Se você quiser comprar o livro físico, é R$ 88,00. Se você quiser o livro digital, só clicar aqui no 0, ó. Adicionar ao carrinho, ok? Aí você vai vir aqui, ó, livros digitais, e vai fazer o seu cadastro e vai ler o livro, ok? Você vai fazer o seu cadastro e você vai ler o livro gratuitamente no site da própria editora, tá bom? Então, a ideia é essa, Marcos. A ideia é trabalhar com os professores, fazer eles se sentirem importantes, que é possível trabalhar, né? E ter um grupo
formado por professores e não um grupo só formado por pesquisadores profissionais para dizer para os professores o que eles têm que fazer. A ideia de democratizar é a ideia que nós assumimos aqui como premissa fundamental. Maravilha. Tá de parabéns. E tem uma questão aqui, Márcio, a gente já compartilhou várias vezes os links aqui. Depois vou enviar o material todo para a matemática noturna, diurna e o ciências exatas. Está em torno aí de quase 2.000 alunos, né? Ótimo. Que vão, ou já tiveram, ou vão ter de novo acesso a esses links. Tem uma pergunta aqui, deixa eu caçar ela aqui, do Diego Gonçalves. Ele diz assim: professor Márcio, além dos projetos de modelagem disponibilizados no site, há algum outro canal para que possamos compartilhar dúvidas e ideias? Na verdade, Marcos, eu posso deixar todos os nossos contatos aqui, né? Lá no nosso site Matemática na Escola tem todos os nossos contatos. Eu vou pegar o link aqui e já disponibilizar para vocês aqui. Esse é o nosso site, que tem as informações oficiais, tá bom? Vou deixar também o meu contato, pode mandar mensagem, eu sou bem ativo no WhatsApp, eu respondo, procuro responder na hora, tá bom? Dúvidas, inserções, o que vocês tiverem, pode mandar mensagem que a gente vai dialogando. Eu costumo dizer que nós, enquanto formadores, além de ser professores, nós somos formadores, nós somos agentes públicos, então a gente tem que estar à disposição do público. Quem é o público? Aquele que está próximo de mim, aquele que me manda mensagem, é aquele que me manda mensagem no sentido de ter um relacionamento pessoal ou profissional. Nós somos agentes públicos, né? Então nós temos que estar sempre à disposição da pessoa que bata a nossa porta, tá certo? E eu estou sempre à disposição de qualquer pessoa para poder dialogar, para poder também discutir, concordar e até discordar, né, Marco? Com certeza. Muito bom. Pode colocar aí que depois a gente vai espalhando. A Andricele, nossa amiga, disse assim: Márcio, eu gostaria de saber se vocês conseguiram identificar nos PPCs a abordagem da modelagem enquanto metodologia de ensino e se no documento sinalizava como era trabalhada. Vejo que essa perspectiva é importante na formação inicial de professores para que estes levem isso para as suas práticas. Sim, ótima essa inquietação da Andra, né? Que é a minha inquietação também. Primeiro, a gente percebe que quase 70% dos cursos não tem a disciplina. E dos cursos que tem a disciplina, a gente percebe que, na grande maioria, André, mais de 80%, eles mencionam a modelagem matemática como uma perspectiva de aplicações da matemática, ou seja, construções de modelos matemáticos, mas na perspectiva do Bazanese, que foi quando originou a modelagem matemática lá, cunhado da matemática aplicada. Então, a gente percebe hoje ainda isso muito forte, a modelagem como uma aplicação da matemática. Entre as possibilidades, os projetos não mencionam, falam que é importante, mas não conseguem, não apresentam essa distinção conceitual. Modelagem como alternativa pedagógica, né? Modelagem como ambiente de aprendizagem, ou como metodologia de ensino, ou como um processo para ensinar matemática, né? Que o pessoal aí do Paraná e também de Santa Catarina trabalham muito, né? Do grupo do professor Burak, do Tiago Kluber também, e do Rodolfo também trabalha nessa perspectiva, da Almeida. Então, é importante trabalhar essas concepções de modelagem matemática em um primeiro momento e também dar oportunidades para os futuros professores
entenderem que, além de uma abordagem pedagógica, cada abordagem pedagógica pode ser trabalhada numa perspectiva, né? Que é o que o Barbosa coloca lá, Marco, naquele clássico texto dele, lá de 2001, na onde ele coloca como inserir modelagem matemática em sala de aula, que é por meio dos 3 casos, né? Por meio dos 3 casos, qual que é a postura do professor, qual que é a postura do aluno. No caso 1, quando o professor propõe toda a atividade, né? Toda atividade, o professor chega com a folha e propõe a resolução daquele problema, né? É um problema contextualizado, mas é proposto pelo professor, ok? O caso 2 é quando o professor propõe uma temática, leva a temática para a sala de aula, tem um ponto de partida e ali junto com os alunos poderão também sair da sala, coletar dados e assim por diante. Por exemplo, esse exemplo aqui do medicamento genérico, eu estou trabalhando no caso 2. No caso 2. Porque eu não estou levando todas as informações. Os alunos vão ter que sair da sala de aula, ir na farmácia, consultar na prática a diferença entre cada um dos medicamentos, para voltar para a sala, para resolver as questões que foram elaboradas e cunhadas por eles mesmos. Percebe? Esse é o caso 2. Quando o professor propõe uma sequência, no entanto, os alunos também são ativos na produção dos dados. E o caso 3, quando você já tem uma experiência com o caso 1, com o caso 2, e o caso 3 é quando o professor entra naquilo que o Oli fala, que a professora Miriam fala, Marco, a zona de risco, aonde a imprevisibilidade está predominando. Onde o professor vai de peito aberto para a sala e, junto com os alunos, ambos decidem quais temáticas serão exploradas. Quais temáticas serão exploradas. E aí, o professor vai estar num campo de risco da imprevisibilidade, mas como consequência desse risco, ele também vai aprender. Sabe por quê? Porque ele vai ter que investigar junto com os alunos. Sabe por quê? Porque não tem a resposta lá no final do livro. Trabalhar com modelagem matemática não tem resposta no final do livro. Para isso, precisa sair da zona de conforto. Então, André, os projetos, infelizmente, não mencionam essas distinções conceituais e muito menos como fazer. Só coloca lá que tem que fazer. É igual a BNCC, tá? É igual a BNCC. Fala que é importante, coloca os termos, coloca os aspectos e características da modelagem, mas não mostra efetivamente como desenvolver um trabalho com modelagem em sala de aula com os alunos. Tá bom? Esse é um trabalho que nós temos que fazer. É o que eu disse. A André tem uma responsabilidade grande lá em Santa Catarina, o Marco em Minas, eu aqui no Mato Grosso, para poder trabalhar para que na licenciatura os alunos tenham a oportunidade de vivenciar práticas com modelagem matemática. Tá certo? Maravilha. A Sueli, obrigado pela presença também. A Sueli tem uma pergunta aqui, um comentário, Márcio, deixa eu pegar aqui. Professor, como os alunos reagem aos casos 1 e 2? E o comentário foi, alguns alunos universitários se sentem um pouco perdidos quando lhes é dada uma certa liberdade de, por exemplo, tema de estudos. Então, como os alunos reagem ao caso 1 e 2, e ela comenta também que alguns estudantes universitários se sentem, entre aspas, né, um pouco perdidos quando lhes é dada certa liberdade de, por exemplo, temas de estudo. Pode ficar à vontade, Márcio. Ô, Marco, aqui, o bacana mesmo é a professora Sueli. Professora Sueli, eu vou até pegar na apresentação aqui agora e já disponibilizar para você os dois links, tá bom, querida? Os 2 links de 2 textos que vai te trazer as respostas
as respostas de forma bem pragmática, bem pragmática para você, tá? Que é os textos do professor Caldeira, que é lá da UFSCar, um dos principais teóricos de modelagem matemática, e ele fala sobre esses entraves e essas coisas que precisam ser rompidas no professor. Primeiro, o professor tem que entender que a postura dele é uma postura diferenciada, né? Precisa ser uma postura diferenciada em sala de aula. A cultura dos alunos, dos nossos alunos, é uma cultura de passividade. Cultura do professor pedir para o aluno fazer uma coisa, ele falar, professor, que operação eu vou ter que realizar? É uma cultura de ser passivo, de esperar o professor dizer o que ele tem que fazer. E para romper essa cultura, é começar, e o Barbosa coloca isso no texto, vou mandar aqui para você também, tá? É preciso começar a trabalhar com o caso 1 e vai avançando aos poucos. Não queira trabalhar com o caso 3 se você não teve experiência no caso 1 e no caso 2. Trabalhar com situações, problemas, onde o professor está vendo, ó, eu trouxe os dados todos para vocês e isso faz parte da realidade, tá certo? Aí você vai avançando. Com o avanço do trabalho, você vai quebrando os paradigmas aos poucos. E os paradigmas só são quebrados aos poucos. Só são quebrados aos poucos. Não é quebrado assim de forma estanque, de uma hora para outra. Porque você pode ter uma aversão muito grande. E o Caldeira e o Seulin, o Amauri, ele coloca isso de forma muito pragmática na tese de doutorado deles. Porque quando o professor percebe algumas dificuldades dos alunos, muitos dos professores tendem a desistir da modelagem matemática, porque dá trabalho demais para planejar, porque os alunos não seguem. É muito melhor eu passar os exercícios no quadro. Então, tanto professores quanto alunos precisam mudar as suas posturas. Agora, a literatura, e nós sabemos na prática, que isso não se dá da noite para o dia. Isso dá, né? Vou mandar o texto aqui do professor Barbosa, do Jonei também. Isso dá aos poucos. Ok? Professora Sueli, mandei aqui para você as 3 referências que vai te ajudar na cristalização dessas ideias e entender também esses casos de implementação da modelagem matemática na escola. Mais alguma coisa, Marcos? Pergunta, tem aí? Deixa eu ver aqui. Não. Na verdade, é o caso 2 e 3, que ela estava falando de qualquer jeito, de qualquer forma, muito boa a questão, né? Bom, Márcio, por enquanto é só. Quero te agradecer, meu irmão, primeiro pela disponibilidade na agenda, que a gente sabe que não é fácil coordenar um grupo do tamanho que vocês têm aí. É muita gente, e eu tive aí no evento, que eu tenho muita saudade. Espero voltar um dia, com certeza, em Barra do Bugres, porque nessa região aí vocês trabalham com professores de fato, né? Eu considero, assim, fazendo uma analogia com a literatura, da obra lá que eu estou relendo, né, do Thomas Moros, A Utopia, eu vejo vocês aí, essa região aí é a utopia que está dando certo, que está em ação. Não é fácil, mas vocês estão conseguindo fazer o que a maioria só está escrevendo nos artigos e nos livros, né? Vocês estão conseguindo fazer as duas coisas, escrevem, publicam e fazem, né? E como eu tive aí, eu vi, né, aquele anfiteatro lotado com 500 professores e professoras felizes, né, cara? Plenos. Não, de manhã, de tarde, de noite, sábado, tava o povo lá animado. Então, quero dar os parabéns aí pela força de vocês, que eu sei que é uma equipe, mas que você representa muito bem, né? Trabalho de equipe que dá certo. Tem uma frase que você disse que eu acho, diz, escreve e faz, né?
nada resiste ao trabalho. É verdade. E vocês aí, cara, Ô, Marco, tem uma outra o frase. nome é trabalho e o sobrenome é ação, né? Ô, Marco, tem uma outra frase. Sabe qual é? Ah, E já que é para fazer, que façamos direito, né? pois é, ué. Já que entrou no jogo, vamos marcar gol, né? É É isso aí, verdade. vocês estão marcando muito gol. Quero agradecer a presença de todos, né? Já temos aí mestres, doutorandas, né? Inclusive aqui, egressa aqui do nosso programa, né? A Fernanda Ângelo Pereira está aí na sala. Faz tempo que eu não te vejo. Outro dia eu assisti a sua live de forma assíncrona. Foi ótimo, gostei muito. Parabéns, Fernanda, que está lá na FURG, no Rio Grande, né? Pessoal, a gente termina o mestrado e eles estão aí pelo mundo aí se capacitando aí nos doutorados. Isso é muito bom para todos nós, né? Ô, Uma Marcos, se você recompensa. quiser, ô, Marcos, se você quiser abrir para umas 2, 3 pessoas, fazer algum comentário aqui também, fica à disposição, viu? Não, pode. Quem quiser abrir o microfone aí, gente, ou a Fique à câmera, daqui vontade, a né? pouco a gente vai fazer um print aí. Não saiam da sala, não. Não acabou ainda não, vamos segurando aí. Mas quem quiser fazer algum comentário sem ser no chat também, obviamente, tá liberado aí. Pessoal, Márcio, a repercussão aqui no chat, depois você acompanha, eu vou te mandar o vídeo, mas o povo tá muito feliz aqui com as suas falas, te parabenizando, né, pela força aí na sua fala, pela ousadia, pela competência aí, né, das ações que vocês têm feito aí. E eu acho que para alguns é a primeira vez que eles estão vendo um pesquisador falar sobre modelagem, né? Gente que faz modelagem mesmo. Então, para alguns aqui na sala, não, mas para uma outra parte é a primeira vez que eles estão vendo assim um pesquisador falar com essa força sobre formação de professores de modelagem matemática. E o tema que você usou, embasando-se lá, né, poeticamente na Vida 10 na Escola Zero, é um livro que eu acho que é fundamental, não só para o contexto nacional, mas internacional, todo mundo deveria ler e refletir, praticar sobre esse livro aí, porque ele abre muito a nossa cabeça para a exclusão que a gente provoca, muitas vezes sem pensar, né? Sem notar, vamos dizer assim. Então, olha, eu acho que foi excelente, pessoal que tá bem feliz, Márcio. Você pode dormir tranquilo hoje, que hoje foi dever cumprido. Come um bom peixe. Esse final de semana aí, faz aquele peixe lá, delicioso, parece pizza, não sei, cara. É Aham. um peixe com queijo, e vai treinando aí, vocês já estão nota 10, mas para quando a gente for aí experimentar essa É bom, é bom. delícia aí da área também. É Beleza? verdade. Então, pode dar as palavras finais aí, Márcio, para a gente poder fechar esse ciclo aí. O pessoal vai tomar um café e mais tarde tem a sessão de posters e à noite tem a sessão do PIBID, né? Então, todo mundo lá para dar uma força aí que o PIBID, mais uma vez, estão tentando destruir, na minha visão, o maior projeto aí de impulso para ficar na profissão de professor e a gente está vendo aí essa posição desse desgoverno aí, como é que tá. Então, podem acompanhar lá também. Marco, Márcio, pois não, Tatiana. fazer o print para a gente ter Sim, uma eu foto queria do que o Márcio momento. desse um Pode tchau para falar. nós aí, um Sim. encerramento, e já fico agradecido imensamente. E vamos divulgar aqui o terceiro Enopen para todo mundo estar presente em julho do ano que vem, lá em Barra do Bugres. Então, o pessoal abre as câmeras aí. Eu tenho notado que as pessoas já eram, mas estão mais bonitas nessa fase pré-pós-pandemia, né? Saudáveis, que bom, né? Que a gente está se cuidando aí. Então, a Rafael, Tatiana faz o vai fazer print os também, por favor. prints, depois manda lá, depois eu mando para o Márcio. Tá bom ver aí vocês. E, Márcio, suas palavras aí finais nesse momento aí. Ô, Marco, eu quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade de dialogar e apresentar algumas preocupações que nós temos, tanto no nosso grupo quanto enquanto professor.
Coisa mais importante, Marco, que nós temos são os nossos alunos. São os nossos alunos. Saiba que se você atender a necessidade do seu aluno, você está fazendo direito o seu papel. A nossa responsabilidade é social e profissional com os nossos alunos. Atendam eles, atendam as necessidades e os interesses deles. Trabalhe uma matemática que faz sentido. E para trabalhar uma matemática que faz sentido, uma abordagem bacana e que eu convido todos a se apropriar é a modelagem matemática, porque considera exatamente a realidade e o contexto que o seu aluno está presente, tá certo? Coisa mais importante é nós sabermos que o trabalho que a gente desenvolve alcance outras pessoas. O nosso olhar tem que ser, não se eu dei uma boa aula, e sim se o meu aluno conseguiu desenvolver naquilo que era de interesse dele. Se você conseguir fazer isso, você está fazendo o seu trabalho com louvor, né? Porque a sua preocupação é com o outro. Na verdade, o que dá sentido para a nossa vida é o outro, né, Marco? O que dá sentido para a nossa vida é o outro. Com certeza. Enquanto nós não entendermos isso, o outro é a nossa esposa, é o esposo, é os filhos, é a comunidade, e na perspectiva profissional são os nossos alunos. Filosofando entre o ente matemático, que é o objeto, e o ser, que é o seu aluno, fique com o ser e seja feliz. Maravilha, foi excelente, muito bom te ver, Márcio, os amigos e amigas aí também, e o ano que vem a gente conhece o Márcio Filho, que é o mais novo... Marcinho tá chegando na área. Mais novo ente querido aí na família Bugrense aí. Ano que vem a gente conhece no terceiro Anopen o Márcio Filho aí. E, pessoal, uma ótima tarde para vocês. Se cuidem, um beijo no coração e tudo de bom. Obrigado, Tatiana, pelo apoio aí. Andricele, bom te ver. O pessoal que está aí. Sara, Rafael, Osnildo. Obrigada, Márcio. Beijão para vocês, tudo de bom. E até daqui a pouco na sessão lá de pôsteres virtuais. Só entrar lá no site. E mais à noite, 19 horas, a sessão do PIBID aí, a mesa redonda com o PIBID, beleza? É isso. Beijo, galera. Até mais.